Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a médica doutora Regina Mello, ela que é médica acupunturista, psicoterapeuta, especialista em estresse e ansiedade, estudiosa de meditação e yoga e respiração. Hoje a gente vai falar sobre paradigmas e autoconhecimento. Sejam super bem-vindos para que a gente possa estar aí conversando sobre esse assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Aqui já choveu, parou, desde ontem tá assim, né? Mas graças a Deus tá chovendo um pouquinho assim, limpa essa secura do ar aí, a gente até respira um pouco melhor, não é mesmo, família Pax? E nós estamos em momentos de transformação, escolhas. Quero convidá-los. Na segunda-feira eu converso com o nosso querido Alexandre Garzeri novamente. Ele vai estar falando sobre mais um arcano do tarô, as energias do momento. E daqui a pouco já é metade de setembro, daqui a pouco já é dezembro. Dá boas-vindas à querida doutora Regina. Ei, querida! Tudo bom, Carmen? Muito bom, gratidão aí pelo convite. Muito bom estar Ah, com você, família Pax. Estava com saudade, né? Que fazia tempo que a gente não se falava por aqui. eu também estava com Oi? saudade. Enquanto a gente só se vê Não, aqui no virtual, mas eu estava falando agora para a Superwise. Eu verdade. sinto todo mundo tão mais perto. É incrível, né? É incrível como, É, graças a Deus, a internet aproximou mesmo as pessoas nesse momento de isolamento social, né? ainda Incrível. bem, né, que a gente tem a internet e muito legal da gente poder estar junto e falar. Então, estamos aqui. Vamos falar um pouquinho aí desses assuntos que eu acho que são muito legais e muito importantes para ajudar todo mundo a fazer a lição de casa, né, Carmen? Que eu acho que é isso que essa pandemia pediu e a gente tem que entender, na verdade, o que que é tudo isso e o que que a gente pode fazer de melhor, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. Pois é, eu queria primeiro saber de você como é que estão as pessoas? Continuam ansiosas, com crise do pânico, ou melhorou um pouco? O pessoal está mais otimista? Você que está na área médica, mesmo quem trabalha na linha de frente, né, na parte médica, na área de saúde, as pessoas ainda continuam tão desgastadas quanto no ano passado, ou já, graças a Deus, se Deus quiser, já deu uma amenizada? Como é que está? Primeiro, a visão geral do mundo real, que eu não tenho acesso a esse mundo em relação à energia da área da saúde e da pandemia. Queria que Uhum. você pontuasse aí para eu me atualizar e também para a gente compartilhar com o pessoal qual é a realidade. Sim. Bom, graças a Deus, eu acho que com o avançar aí da vacinação, a gente tem visto uma melhora no número de casos e numa diminuição também do número de mortes. Isso é muito legal. A gente fica super feliz porque está todo mundo muito cansado, né, Carmen? A gente vem numa toada aí de um ano, quase daqui a pouco vai fazer 2 anos, e todo mundo trabalhando muito e uma atividade ininterrupta, né? No ano passado, no final do ano, a gente achou que ia dar uma melhorada, depois a gente viu que piorou de novo, né, a pandemia, mas graças a Deus agora está diminuindo realmente. Lógico que todo mundo tem que continuar fazendo a sua parte, mesmo vacinado tem que continuar usando máscara, respeitando o distanciamento, né, social, evitando aglomeração, porque a gente sabe que o fato de estar vacinado não significa que você ainda não possa pegar a doença ou transmitir a doença. Lógico que diminui muito, mas todo mundo tem que continuar fazendo a lição de casa, se cuidando para a gente ter a pandemia aí sob um controle maior, porque essa pandemia, assim, qualquer deslize, qualquer relaxamento, né, nas regras e nos protocolos, lógico que corre o risco de ter um recrudescimento de novo aí das taxas, e é isso que a gente não quer. Então, vamos continuar fazendo a lição de casa, as terceiras doses aí provavelmente, né, os idosos vão ter que tomar, provavelmente a gente da área da saúde também. Vamos só esperar o timing certo, esperar todo mundo fazer 6 meses de vacinação para poder seguir, mas graças a Deus está melhor. As pessoas também foram buscar muito recursos em termos de ansiedade, de estresse, de pânico. As pessoas acabaram procurando muita ajuda, abriram-se vários canais, né, de diálogo, de ajuda, de acolhimento. Então isso também
deu uma diminuída, mas lógico, ainda mantém alto os níveis, né, de estresse, de ansiedade, por toda a conjuntura, né, as consequências que a pandemia deixou, seja em termos familiares, financeiros, sociais. Então, lógico, as pessoas ainda estão passando por situações, infelizmente, difíceis, mas todo mundo está procurando se ajudar, todo mundo está procurando fazer o seu melhor, né? Que eu acho que é isso que a pandemia veio mostrar mesmo, que cada um tem que fazer a sua parte, tanto interior quanto exterior, né? Então, está melhor, sim, graças a Deus, e eu espero cada vez melhor, né? A gente está mentalizando e orando para isso. Amém, né? Muito bom, isso é importante. Nós estamos realmente num divisor de águas, né, Regina? Porque tem gente que ainda não acredita que tem que tomar vacina. Quer dizer, é o planeta inteiro passando pelo mesmo Infelizmente. desafio, e a única solução que a gente tem, por enquanto, que é muito boa, é na área médica, que é a vacina. E tem gente que ainda se Exatamente. recusa. Eu não acredito, principalmente, bom, no Brasil e fora do Brasil, né? Então, eu não quero julgar ninguém, não sou ninguém para isso, mas é uma questão que é um consenso comum, né? É uma questão de analisar qual é a realidade. Então, tem coisas na vida que a gente faz porque tem que fazer. Você faz, vai para a escola porque tem que Exatamente. estudar, tem que se formar em alguma coisa. Existe um protocolo de ser humano que a gente tem que seguir. Aí acontece essa história invisível, que acaba mobilizando 8 bilhões de pessoas quase, e a gente tem aí uma luz no fim do túnel, que é a vacina, e tem gente que vira as costas. Quer dizer, enfim, eu Exatamente. rezo para que todo É. mundo acorde, né? Eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que são os paradigmas, né? Então, Pois é, isso rege e faz toda a diferença, né? Eu acho que é exatamente isso. Então, a maioria das pessoas não se conhece, né? Não sabe como que ela é, como que ela funciona, como que ela cria a realidade dela. A maioria das pessoas não tem a menor noção disso, né? Então, a grande pergunta é: você se conhece, né? Você sabe como que você cria a sua realidade? Por que que a sua vida está do jeito que está? Você procura se interiorizar, procura fazer algumas práticas que conectem você com a sua essência, com o seu melhor? E, infelizmente, a grande maioria de pessoas vai falar que não, né? Ah, me conheço, sim, tal, mas vai ficar sempre na casquinha, sempre no ego, né? E quando você pergunta para uma pessoa quem é você, ela vai te falar o nome dela, depois o RG, o CPF, a profissão, sou filha de fulano, esposa, marido de ciclano, ou seja, tudo menos o que ela é de verdade, né? Ela vai ficar só no personagem. E aí fica um pouco mais difícil, porque você vê que a pessoa ela está vivendo a vida dela sem questionar muito, ela não percebe as crenças que ela tem, né? E as nossas crenças, o que é super importante entender, é que elas foram instaladas na infância, né, a maioria das nossas crenças. Então, era a visão que a gente tinha de mundo que a nossa família passava, que a escola passava, as coisas que foram acontecendo, a gente foi interiorizando e foi instalando como se fossem programinhas, né, no nosso computador. Imagina que a gente era um computador zeradinho, tinha algumas informações de vida passada, mas a grande maioria dessa vida foram instaladas aí quando a gente era pequeno. E como foram instaladas? Porque a gente copiou isso de pessoas que a gente tem muito afeto, então o pai, a mãe, a tia, a escola, ou a igreja, tal. Isso fica muito impregnado, né, Carmen? E a gente acaba muitas vezes não questionando essas crenças, né? E a gente tem então uma coleção de crenças individuais, mas essas crenças, elas sofrem a consequência das crenças coletivas, né? Que são as que estão mais arraigadas e que a gente tem, assim, muita dificuldade, a maioria das pessoas, de fazer essa mudança. Por quê? Porque elas não fazem nem ideia das crenças que elas têm, né? A maioria das pessoas vive naquela rotina de acordar, trabalhar, pagar as contas, vai fazendo as coisas e não se questiona muito. Por que eu estou fazendo isso? Isso está me trazendo felicidade? Qual o objetivo? A minha vida tem algum sentido? Não, a maioria das pessoas acha que a vida é isso, é acordar, pagar conta, se divertir, dormir, está tudo certo, é isso. Quando a gente sabe que, na verdade, não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. Então, aí aqui entre os paradigmas, né? Que a gente tem falado tanto. Hoje em dia, todo mundo, tem que mudar de paradigma, a pandemia veio para mudar de paradigma, para dar um salto de paradigma.
E as pessoas ficam meio assim, peraí, o que que é paradigma? É um esporte radical novo? Eu tenho que saltar de paradigma? O que que é isso? E as pessoas não entendem muito, né? O que que é esse paradigma? Na verdade, o paradigma é um sistema de crenças que vai modelar a nossa realidade. E todo mundo não percebe, mas todo mundo trabalha e pensa e age e sente conforme esse paradigma que está institucionalizado, né? E, infelizmente, o paradigma que a gente tem mais vigente atualmente é o paradigma do materialismo, né? Que a gente que veio lá de muitos anos, a gente está nesse paradigma, nossa, há muito tempo, né? Ele foi reforçado aí, né, pelas leis, a leis de Newton, de Descartes, então, assim, ficou uma coisa muito que não, realmente a nossa realidade, ela é material, né, tudo se baseia na matéria, né, e daí vem tudo o que eu tenho, o que eu sou, então eu sou o meu corpo, sou as coisas que eu tenho, e eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que sobreviver, né? A maioria das pessoas não vive, sobrevive, e o mundo vai sendo baseado nessas crenças, né? E, infelizmente, o materialismo, ele acaba gerando esse isolamento das pessoas, porque as pessoas não se sentem ligadas uma à outra, né? O materialismo, ele é muito, eu sou eu, você é você, não tem nada que nos une, o mundo é regido por leis que são o acaso, né? O mundo foi criado também por acaso, né? Foi como se fosse uma explosão e daí surgiu tudo, mas não existe um criador, não existe uma inteligência que rege tudo, e tudo é o acaso, né? É a sorte, é o acaso, e é exatamente isso. Aí quando fala de espiritualidade, muita gente fala assim, ah, não, isso também não existe, é tudo ilusão, né? Viagem mental, aí imagina, o mundo que é real, o que eu vejo, o que eu acredito é isso. E as pessoas percebem a realidade através dos 5 sentidos e da razão. Então, tudo que eu vejo, que eu toco, tal, existe. Se eu não consigo explicar, se eu não vejo, tal, pode esquecer, então, que isso não existe. E tudo na nossa sociedade foi baseado nesse paradigma, né? Então, acaba ficando uma coisa que a gente acaba, né, ficando rodando em círculos, porque fora disso você não vai encontrar muita resposta. Então, seres espirituais não existem, tudo que é não material não é bem assim, tudo que eu não posso provar com as leis da ciência não existe, e a gente vai ficando, então, um pouco estagnado nisso, e isso vai sendo passado, né, na escola, de pai para filho, e todo mundo, a regra na sociedade acaba sendo assim, e a gente vai ficando, né, meio parado. E eu acho que essa pandemia veio exatamente mexer com esse paradigma materialista, né, fazendo com que a gente mude algumas coisas, né, porque o materialismo, ele acaba sendo dualista, então, o meu corpo e a minha mente são separadas, eu e o universo somos separados, sou eu e você, a gente não tem ligação nenhuma, e isso faz com que estimule muito a individualidade, a competição, a comparação, que é a base do ego, né? Então, o paradigma do materialismo, ele é totalmente baseado no ego, e a gente está nesse paradigma há muito tempo, né? Então, se a gente conseguisse transcender isso e perceber e mudar isso, né, seria ideal. E aí também a gente acaba, o ser humano, se achando superior de todas as espécies e se sentindo no direito de explorar as espécies. Então eu posso matar os animais, eu posso estragar as florestas, os lagos, o mar, porque eu sou uma espécie superior, eu sou inteligente e o resto não existe inteligência, e por isso eu posso explorar, né? O materialismo também, ele vê o mundo de forma mecanicista, como se o universo fosse um reloginho mesmo, que tem todas as engrenagens, e se alguma engrenagem deu problema, você tira e troca por outra. E está tudo certo, sem consequência, sem nada. E é assim também, atualmente, muitas vezes na saúde, né? As
pessoas, não tem importância, está com problema, vai lá, faz uma cirurgia, tira um pedaço e está tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, o corpo tem uma inteligência, todos os órgãos se conversam, tem uma energia vital ali, então não é tão simples assim. E as pessoas usam e abusam de cirurgias plásticas, como se não tivesse consequência nenhuma. Por quê? O importante é estar bonito, é estar musculoso, é ganhar dinheiro, é ter um carrão, é fazer guerra se não está legal. Muitas vezes, como eu me vejo separado de você, não tem importância a gente fazer guerra, um matar o outro, tá tudo certo, porque eu não estou ligado em você, né? Então, infelizmente, essa ideia a gente sabe que está aí há muito tempo, né, Carmen? Então, a gente precisa transcender isso e saltar mesmo de paradigma, né? Então, lá pelos anos 1900, começou a se surgir uma ideia um pouco melhor, né? Uma ideia, vamos dizer, da física quântica, da mecânica quântica, que conseguiu ampliar um pouquinho, né, essa nossa visão, porque o materialismo ele é muito reducionista, né? Então, ele acha que tudo começa ali no átomo. Então, tem o átomo se junta, forma moléculas, as moléculas se juntam, formam uma célula, as células se juntam, formam um órgão, então, vamos dizer, formam o cérebro, e o cérebro dá umas reações químicas e forma a consciência. Eles acham que a consciência é resultado da união de todas essas moléculas e da reação química, né? Quando a gente sabe que é totalmente ao contrário, né? Então, a mecânica quântica, ela veio mostrar, eles começaram a estudar para baixo do átomo, para ver o que tem depois do átomo, né? E aí eles viram que, tem um átomo, aí tem os elétrons, e os elétrons dá para se dividir, e vai se dividindo em quântum, e depois tem a supercorda, depois tem o bóson de Higgs, e aí você chega num vácuo quântico, da onde a matéria surge. E aí eles falaram, opa, esse vácuo quântico é uma energia que está ali, parece que não tem nada, mas é dali que surge tudo. E aí, né, eles dizem que descobrimos a partícula de Deus, da onde nasce tudo e tal, mas mostra que o universo, ele é uma grande consciência, uma consciência una, né, e que cada um de nós é um pedacinho dessa consciência. E cada um de nós falando em termos bem gerais, nós, seres humanos, animais, as plantas, tudo que existe é uma parte dessa consciência. E, portanto, estamos todos ligados, né? Então, tudo que eu faço para você, na verdade, estou fazendo para mim, e se eu cuidar de você, eu também estou cuidando indiretamente de mim, e eu não posso estragar a natureza, porque a natureza faz parte de mim, se eu acabar com a natureza, eu também vou morrer, porque, né, estamos todos unidos e todos ligados. E aí, então, muda um pouquinho, né, o paradigma, que eu acho que durante a pandemia é esse paradigma que, de repente, a gente foi obrigado, né, a encarar e a perceber e a falar, opa, peraí, a gente não é isolado, porque se um pega o vírus, pode passar para o outro, então, de repente, uma pessoa que está lá na China foi o primeiro caso de Covid e espalhou para o mundo inteiro. Significa que nós estamos ligados, sim, né? Existe uma interação entre todo mundo. Então, acho que essa mudança, né, de paradigma, de você começar a perceber, né, essas diferenças, e esse paradigma a gente chama de paradigma sistêmico, paradigma quântico, né, que vê que assim, o fundamento do universo é uma consciência, né, e essa consciência é o que cria tudo. E dentro da consciência, a hora que você determina a consciência dentro desse campo da pura potencialidade, aí sim que ocorre a criação. Então, nós, como consciência, também somos co-criadores. Era o que, né, você estava comentando hoje, que São Germain estava comentando sobre sorte, sobre destino. Então, nós temos a possibilidade, através da nossa consciência, que é um pedacinho da consciência do todo, de co-criar e de fazer novas escolhas, e de perceber que o que eu penso e o que eu acredito interfere sim na minha realidade e na realidade de todo mundo, né? Então, a realidade coletiva, ela também é feita da criação de cada um de nós dentro dessa realidade total. Então, existe uma
um paradigma meu, existe um paradigma da sociedade, do país, do planeta, né? E assim a gente vai ampliando e percebendo a responsabilidade de cada um, né, em co-criar e fazer desse mundo um mundo melhor. Então, não depende, depende de, né, cair alguma coisa lá e mudar tudo. Não, não é assim que vai acontecer. Muitas pessoas ficam esperando isso, né? Vai vir alguém de outro planeta e vai transformar a Terra num lugar lindo, maravilhoso. Não, a gente que está aqui, a gente tem que fazer isso, né? Então, perceber isso, assumir a sua responsabilidade, entender que a gente tem livre-arbítrio, né, e que no materialismo eles acham que não, que você não escolhe nada. Não, a gente escolhe, a gente cria, né, entender que existe esse campo de potencialidade, a partir do momento que a consciência interage das possibilidades, elas viram probabilidades, e das probabilidades elas viram realidade, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que trabalhar melhor, ver a responsabilidade de rever as suas crenças, por isso que eu falo, né? O paradigma está muito relacionado com o autoconhecimento, porque a partir do momento que eu não conheço isso e eu não sei que eu tenho todas essas possibilidades, eu vou continuar pensando no meu mundo pequenininho, eu como vítima de tudo, eu não posso interferir em nada, tudo é por acaso, tudo depende só, né, do caos aí das situações, eu sou uma vítima e acabo me acomodando e achando que eu não posso mudar nada, né? Então, eu acho que perceber esse domínio da realidade, né, que a gente tem uma realidade mais de possibilidades, que é uma coisa mais sutil, e essa outra parte da realidade material mesmo, e que as duas se conversam, acho que é fundamental para sair só do mundo material e você ficar com essas duas possibilidades, uma vez que a física, né, mostra isso, tem estudos e tal, mas a gente sabe que não tem muito interesse, muitas vezes, de mudar os paradigmas, né, Carmen? Isso que é a grande questão, porque muitas vezes, se eu começar a perceber que eu estou ligado a todos, eu vou querer parar de fazer guerra e, de repente, vai ter que parar de vender arma, tanque, e, de repente, não é interessante, né, economicamente para algumas pessoas. Então, existe, infelizmente, essa manipulação para manter o paradigma do jeito que está, para continuar todo mundo consumindo absurdamente, todo mundo achar que a felicidade está lá fora, e que só sou feliz se eu tiver o carro do ano, apartamento de 5 dormitórios, e que é isso, que é a felicidade, né? Então, é bem, bem delicado esse assunto. Com certeza, né? Não, mas eu concordo com tudo que você falou mesmo. Mas será que essa pandemia não está sensibilizando vários países e várias pessoas que vivem de guerra, de arma, de tanque, toda essa história? Porque esse contexto até poderia ser justificável, eu não acredito que tenha justificativa, mas num passado bem remoto, né, onde nós, como civilização humana, precisávamos atacar ou defender para poder conquistar espaço e para ser um território, para delimitar o território. Eu acredito, da mesma forma que caiu o muro de Berlim, que vão cair várias fronteiras e barreiras e que as pessoas, é claro, tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter respeito acima de tudo. Agora, não dá para usar tudo isso como desculpa para ganhar dinheiro, né? Nessa altura da vida. Eu acho que as pessoas, nós todos, que graças a Deus estamos vivos e pretendemos continuar, temos que dar graças a Deus pela vida e escolher servir na profissão que tiver de uma forma mais leve, né? Que não esteja aí causando nenhum tipo de karma ou de reação destrutiva, nem para si e nem para os outros, né? Porque quem lidera exército, quem lidera a guerra, quem lidera qualquer coisa nesse sentido de violência, de transgressão, já recebe, na realidade, quem faz é o original da energia, né? O que manda para os outros fazer é o xerox. Então, o retorno disso Pois a é. nível espiritual, a nível kármico, é muito grande. E falta realmente consciência, né? Você, como médica, sente que a classe médica está mais otimista em relação a esse nosso momento de pandemia, principalmente aqui no Brasil? Acredito que sim, Carmen. As pessoas se abriram bastante para, né, acolher as pessoas, para ajudar e para tentar fazer o melhor. As pessoas se aproximaram muito, né?
A gente se aproximou de pessoas que a gente não imaginou que ia se aproximar, porque a gente estava mais acostumado com a família, com os amigos, e de repente a pandemia interrompeu tudo isso, e você vê às vezes uma pessoa que pega Covid, ela vai para o hospital, ela fica internada sozinha, longe da família, longe de todo mundo, sem o acolhimento da família, e ela vai ter o acolhimento dos enfermeiros, dos médicos, tal. Então, todo mundo trabalhou muito essa questão, porque todo mundo ficou sensibilizado, né? Os médicos também muitas vezes não podiam ver os seus parentes, às vezes não podiam nem ir para casa, tiveram que ficar isolados com medo de contaminar mãe, pai, crianças, tal. Então todo mundo teve que viver essa solidão, entre aspas, né? E aí eu acho bem legal a gente ressaltar a diferença de solidão e solitude, né? Então, assim, solidão é a tristeza pela ausência do outro. Já a solitude é a alegria por estar em comunhão com a sua presença. Então, eu acho que se todo mundo conseguisse perceber essa diferença, né, que durante a pandemia muitas vezes a gente ficou em solitude, né, e foi obrigado a se afastar das pessoas que a gente gosta, mas procurar internalizar e procurar a tua essência, porque a gente é uma centelha divina, a gente não está sozinho nunca, né? A gente está unida a esse todo, e está unido a todo mundo. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, fica muito mais fácil. Você mudando de paradigma, é como se você mudasse a lente com que você está vendo o mundo. Você coloca uma lente cor-de-rosa, entre aspas, você vai ver o mundo cor-de-rosa. Se você coloca uma lente escura, preta, você vai ver tudo muito escuro, tudo muito, né? Então, se você conseguir perceber isso e usar esse momento para mudar os paradigmas, seja no meio científico, seja nas relações interpessoais, dentro da família, com os amigos, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande, porque não dá para voltar mais ao que a gente era antes da pandemia. Graças a Deus, eu acho que é impossível, né? A não ser se a pessoa estiver muito alienada e assim muito fora da realidade, porque houve uma mudança muito grande e quem conseguiu aproveitar, e a mudança ainda está em curso, não acabou a pandemia, ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e aprender, então eu acho que todo mundo fazendo essa lição de casa, eu percebo mesmo o meio médico, eles tiveram uma abertura maior, até em termos científicos, todo mundo estudou muito esse ano, a gente estudou muito, Carmen, você não tem noção, porque cada dia saía um artigo novo, a gente, né, queria se informar para poder dar a melhor ferramenta para os pacientes, para estar muito atualizado, então, muito estudo, todo mundo fazendo muita pesquisa, a vacina, se conseguiram várias vacinas num tempo recorde, né? Então, eu acho que tanto o meio científico quanto o meio médico realmente levantou as mangas e foi e resolveu, né, esquecer mais a vida particular e cuidar mais e fazer realmente o seu propósito. E isso é muito legal, né? Eu acho que todo mundo cresce com isso. E é para isso que a gente está aqui, né? Cada um tem o seu propósito e, de alguma forma, a gente está aqui para ajudar e está aqui para crescer, mas também para cumprir o nosso papel. Então, com certeza a pandemia agregou e vai continuar agregando muito, porque acho que ainda tem muita lição, mas é isso, acho que perceber que parece que a gente vivia num formigueiro, né, e de repente passaram um trator em cima do formigueiro, e as formiguinhas estão todas procurando, cadê o formigueiro ainda? Só que tem que perceber que não tem mais formigueiro, acabou o formigueiro. Agora, cada um tem que fazer a sua lição de casa. Então, não tem mais aquele porto seguro que a gente se segurava antes, que eram as coisas, que eram, né, os bens de consumo e tal. Não, isso mudou, os valores são outros agora e a gente dá muito mais valor às pessoas que a gente tem, à família, aos amigos. Então, hoje em dia, quando você consegue falar com um amigo, ver um amigo, às vezes, né, consegue se encontrar com segurança e tal, nossa, é muito gostoso. Coisa que antigamente a gente fazia quase todo fim de semana e ninguém dava muita importância, achava que era só mais um encontro, né? Então, é muito legal, acho que com certeza a humanidade cresceu bastante aí e dá para crescer muito mais, né? Eu acho que, como você falou, ainda tem algumas pessoas que estão um pouco fora ainda dessa realidade,
perceberam que somos todos um e que a partir do momento que eu tomo uma vacina eu estou me protegendo, mas principalmente eu estou protegendo o outro, protegendo a sociedade, estou impedindo que novas variantes, né, surjam, e é isso, né? Acho que o importante é isso, é cada um refletir. E como que a gente faz esse autoconhecimento? Refletindo mesmo, vendo as suas crenças, como que são as minhas crenças, em que paradigma que eu estou pautando a minha vida, né? E aí fazer as mudanças necessárias, atualizando, porque não dá para a gente viver num paradigma de 200, 300 anos atrás, cara. Acho que a pandemia veio chacoalhar a gente para mudar, né? Falar, olha, já tem um programa novo, vocês ainda estão rodando o programa lá, né? O Windows 11 já mudou, já estamos aqui no Windows 10, então procurar reinstalar, deletar as crenças que não são mais úteis e instalar crenças novas, porque aí a gente vai ficar atualizado no contexto do universo, né? No contexto cósmico, que eu acho que é o mais importante aí. Com certeza, né? Eu concordo, realmente. A gente está tendo, assim, um grande aprendizado, a força, né? Porque foi meio no susto, do tipo, você acorda no dia seguinte, não pode sair de casa, não pode isso, não pode aquilo. O pessoal, acho que não acreditava que fosse durar tanto, né? Desde o início, Verdade. desde o ano passado, em março, o São Germain falou que era para a gente estar rezando todo dia até dezembro de 21 para sustentar eu lembro que essa... Saint Germain falou, e todo mundo falou, nossa, 21, a gente achou que era dezembro de 2020, né? Então, vamos lá. Muita gente, vários amigos e amigas e pessoas também da área médica falaram para mim, Carmen, você não está equivocada, não é dezembro desse ano, que era do ano passado. Falei, não, ele falou 21 é 21, e depois em 40 anos agora de convivência com o senhor chefe, graças a Deus, tudo que ele tem falado tem se cumprido. E eu quero acreditar que até dezembro nós vamos ter nos cuidado melhor como humanidade e vai estar mais suave. Não quer dizer que vai deixar de usar máscara e não quer dizer que vai parar a vacina. Isso não. Mas pelo menos várias pessoas vão deixar de desencarnar, o que é maravilhoso, porque a gente está aqui para viver, para ter saúde. E cada um escolhe o próprio contexto, né? Agora, eu acredito na mudança mesmo de paradigma mental, né? Que amanhã é um dia muito forte, né? 20 anos da queda das Torres Gêmeas, no World Trade Center em Nova York. E o plano espiritual pretende transmutar toda essa egrégora, toda essa energia, trazendo mais luz para a Terra, para ver se mais pessoas despertam e ancoram a energia do respeito, da solidariedade, da transmutação, da transformação, e que cada um crie os seus meios para atrair uma condição de vida próspera, feliz, saudável, sem destruir o outro, né? Porque é bem isso, porque quem destrói é porque não está feliz, concorda? Porque quem está feliz não vai né? Se impondo com não, e tem que acreditar na abundância, né? Eu acho que está todo mundo aqui para ser feliz, para ser abundante. Então, o fato de eu ter abundância não significa que eu tenho que tirar do outro para eu ficar abundante. Não, tem para todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um se conectando. Então, assim, aí entra a meditação, que eu acho que também durante a pandemia teve um avanço muito grande, Carmen. Assim, eu fui convocada, né, e convidada para vários cursos e palestras para fazer meditação. Os pacientes também procuraram bastante para fazer meditação, para aprender meditação. Pessoas que a gente nunca imaginou que iam meditar, estão meditando, e a gente tem um retorno muito legal disso. E isso é muito bom, porque assim, a gente não pode esquecer, Carmen, que a gente toda a sabedoria do universo, a gente tem acesso aos registros akáshicos, né? Que é uma biblioteca infinita com todas as informações do universo. E a gente pode ter acesso a isso, desde que a gente silencie a nossa mente e se conecte com o nosso eu verdadeiro, com a nossa centelha, com o nosso eu maior aí. Então, o grande trabalho, eu acho que é aprender a silenciar a sua mente, que esse é um trabalho bastante árduo, que a gente sabe que a nossa mente ela é bem tagarela, e a gente nunca aprendeu a colocar ordem na mente. A gente sempre obedeceu a mente, né? E a gente nunca colocou ordem nos nossos pensamentos. E a maioria das pessoas não sabe que a gente pode sim observar a nossa tela mental como se eu estivesse assistindo um filme no cinema,
E se eu não estou gostando do filme que eu estou assistindo, eu tenho um controle remoto interior, que é a minha vontade, a minha determinação, e eu posso mudar esse filme que está passando na minha tela, né? E que todo filminho mental que passa muito, se eu assisto muito, é igual, né, a internet aí. Tudo que você gosta muito, você acaba recebendo mais daquele conteúdo, né? A rede é inteligente, ela acaba mandando para você mais daquele conteúdo. A nossa mente é mais ou menos parecida. Se eu fixo muito naquele padrão mental, eu vou colocar meus pensamentos nesse banco do inconsciente coletivo, mas eu também vou captar pensamentos desse banco do inconsciente coletivo. É uma via de mão dupla, a maioria das pessoas também não sabe isso. Ah, é só um pensamento negativo e tal. Não, você está se conectando com aquele padrão de nuvem mental, e você está nutrindo aquela nuvem e está recebendo pensamentos daquela nuvem. Por quê? Porque somos todos um. A sua mente não é exclusivamente sua. Existe uma mente ligada mais ao seu ego, à sua personalidade, mas existe uma mente coletiva. Então, as pessoas não sabem disso, que elas podem ter esse controle, que elas podem ter esse domínio. E isso, lógico, denota dedicação, denota tempo, tem que sentar lá e fazer a meditação. Não é uma panaceia que você toma um comprimido e a sua mente se esvazia e você fica em êxtase, né? Então, tem que tem que ter dedicação, tem que ter todo esse cuidado, e infelizmente as pessoas hoje em dia são muito impacientes e querem resultados muito rápidos, né? Então, se a gente conseguir... tem até algumas ferramentas que ajudam, né? Outro dia eu estava lendo um artigo falando de que a mente, mais ou menos com 4 Hz, quando ela está vibrando em 4 Hz, ela fica bastante propícia para você fazer viagens astrais, para você ter visão remota. Então, eles descobriram que é nessa frequência cerebral que a gente tem esses fenômenos, né? E aí você, usando frequências, né, diferentes de um ouvido, então 100 em uma e 104 na outra, vai fazer essa diferença de 4 Hz, que se você for tentar ouvir uma onda de 4 Hz, ela não é audível pelo ser humano, mas no momento em que você põe 100 Hz num ouvido e 104 no outro, ou qualquer outra frequência que a diferença seja 4, você induz o teu cérebro a estar nessa frequência, e isso ajuda você a entrar em estado meditativo e tal. Então, existem até muletinhas para as pessoas que têm muita dificuldade em silenciar a mente, porque a gente sabe que é bem frequente isso, né? Mas eu acho que se você tiver paciência, se você todos os dias sentar um pouquinho, começar ali com 5 minutos, depois passar para 10, depois para 20, devagarinho você vai adestrando a sua mente, né? Porque a mente é como se fosse um miquinho, né, safado que fica pulando de galho em galho. E a gente fica desesperada atrás dele. Então, a gente precisa adestrar essa mente, não tem jeito. Lembrar que a mente mente, procurar não se identificar com a mente, porque você não é a sua mente, ela é uma ferramenta através da qual você pensa, raciocina, faz cálculo, aprende a ler, escrever e tal. Então, denota um pouquinho de tempo, né? E se a gente conseguir despertar nas pessoas essa curiosidade, essa paciência para fazer essa lição de casa, tem um resultado fantástico, né? Eu sei porque eu uso muito essa ferramenta nos pacientes, e quem realmente resolve colocar a meditação na rotina diária transforma a vida. É uma coisa muito legal. E aí a meditação tem que ser adaptada a você. De repente você pode fazer uma meditação ativa, caminhando, o outro pode fazer uma meditação fazendo um Tai Chi Chuan. Qualquer coisa que você fizer com atenção plena vai servir de ferramenta para ajudar a silenciar a tua mente. E quando você estiver com a sua mente um pouco mais domesticada, você até consegue ficar períodos em silêncio mental, o que é muito legal e faz você acessar esse seu espaço interior e seu eu verdadeiro aí, que é onde está toda a sua sabedoria, né? Muito bom, estou adorando. Olha aí, família Paty. Estou conversando com a querida doutora Regina Mello, ela que é médica, acupunturista, comportamental, psicoterapeuta, especialista em estresse e ansiedade, estudiosa de meditação, yoga e respiração. Está com a gente na família Pax desde a primeira conferência de metafísica em 88, lá na USP.
E um beijo para a Passa Irmã, rápido. sua mãe. Ah, É, dou nem sim. te Minha mãe deve estar assistindo aí. Tem esse monte de ela tá, coraçãozinho aí, tá. metade deve ser Meu dela. Deus, ela tá assistindo. Não, é Minha muito filha amada, bom. beijo pra família. Então, mas tudo que você falou é muito importante. E por que que as pessoas desistem, hein, Regina? Começa a meditar, vê que não consegue, desiste. Ou fala assim, não, agora eu vou Então, ser diferente, passa 2 dias, volta ao hábito antigo. A nível médico, então, tem uma porque explicação do neurônio? Como é que faz para não falar, tem, para preguiça, show preguiça, vamos mudar de vida, vamos mudar o estilo de criar de tem, novo? tem um motivo neurofisiológico aí, né? Dentro da neuromedicina, a gente sabe que para a gente manter um hábito, uma coisa, você tem que fazer uma via neurológica, você tem que criar um caminho dentro do teu cérebro, né? Que é a tal da neuroplasticidade. E para você criar essa neuroplasticidade, você precisa repetir aquela atividade várias vezes no teu cérebro entender que você está precisando daquela via, que aquela via é útil para você, e aí sim ele aumenta o número de neurônios daquela via, aumenta a conexão de um neurônio com o outro, e rapidamente você vai produzir aquele neurotransmissor daquela via. Então, por exemplo, quando você medita, você produz muita serotonina, muita endorfina, muita ocitocina, que é o hormônio aí dos laços afetivos, né, da fidelidade e do amor incondicional. Então, as pessoas têm que esperar esse delta tempo para desconstruir o caminho que ela estava acostumada a usar, porque o cérebro, Carmen, ele tenta usar o caminho mais rápido que tem. E o caminho mais rápido é aquele que você já trilhou. Imagina o cérebro como uma mata, e se você trilha muito o caminho ali naquela mata, ele forma um caminho ali, uma picada. Sim. Já se você tem uma área da mata onde você nunca andou e você vai resolver andar, vai dar mais trabalho, você vai ter que abrir ali o caminho e devagarinho ir andando. Então, o cérebro, ele tenta economizar energia, porque o cérebro é o órgão que gasta mais quantidade de glicose e de oxigênio do corpo. Então, ele está sempre tentando trabalhar no sistema de economia de energia, porque senão ele consome toda a energia, não sobra energia para o resto do corpo. E aí o cérebro sempre usa o caminho que já está pronto. E aí, quando você quer adquirir um novo hábito, né, um novo costume, uma nova forma de pensar ou de ser, você tem que dar um tempo exatamente para criar esse caminho, né? Então, por pesquisas aí dos neurocientistas, eles dizem que pelo menos aí 64 dias, mais ou menos, já tem um caminho ali formado, mas que geralmente eles falam aí pelo menos 2 a 3 meses para você ter o caminho realmente estruturado ali, né? E você conseguir manter aquele caminho, porque muitas vezes não é difícil mudar, mas é difícil manter a mudança, né? Sim. E mesmo assim, a gente tem um circuito do prazer dentro do cérebro, né? E ele vai gostar de reverberar aquele circuito. Então, se tem coisas que você já sabe fazer, aquilo é mais fácil, dá mais prazer para você. Fazer uma coisa nova nem sempre gera prazer, muitas vezes gera esforço, muitas vezes gera frustração, porque você não vai conseguir fazer da primeira vez, tal. Então, tudo isso são como se fossem bloqueios e o cérebro fala, ah, não, vamos fazer aquele caminho que a gente já fazia antes, que eu não preciso nem pensar, já está ali estruturado. Então, tem que dar um tempo para o teu cérebro ressignificar e criar esse caminho novo para você conseguir manter aquela mudança de hábito que você fez. Lógico que uma vez reestruturado o caminho, você parando de trilhar o caminho antigo e começando a trilhar só o caminho novo, você vai criar esse caminho, vai se perpetuar, e aí você não vai ter esforço não vai gastar tanta energia para fazer aquela atividade, né? Então, o cérebro tem essas peculiaridades que a gente tem que respeitar, e fora que muitas vezes as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Elas querem o resultado para ontem. Então, se elas leram lá que a meditação é bom para diminuir estresse e ansiedade, elas fazem 2 dias e elas falam, eu fiz, não aconteceu nada, continuo estressado, ansioso. Então, assim, a pessoa não tem, hoje em dia todo mundo quer um resultado rápido, né? E aí, muitas vezes, na meditação não tem um tempo certo. Pode ser que a pessoa medite uma vez e tenha um resultado gigante, ou pode ser, a maioria das pessoas vai meditar 1 mês, 2 meses, 3 meses para começar
a sentir alguma diferença, né, na sua atividade mental, tal. Então, é muito, muito individual mesmo, cada um vai reagir de um jeito, mas eu acho que o importante é você ir para a prática sem expectativa, porque tem gente também que acha que, eu vou meditar, então eu vou começar a ver luzes, eu vou flutuar, eu vou... Não, não vai acontecer nada. Você vai sentar lá, sua cabeça vai continuar querendo pensar, e você vai perceber que de cada 2 segundos a sua cabeça já escapou da tua âncora de meditação, você tem que puxar a tua mente de novo para o foco daquilo que você está botando na meditação, e assim vai. Quer dizer, com o tempo, o que vai acontecer? Vão aumentar os espacinhos que tem entre um pensamento e outro, eles já existem, mas como a gente tem um fluxo de pensamento muito intenso, a gente nem percebe esse espaço que tem entre um pensamento e outro. Conforme você vai praticando, vão formando gaps entre um pensamento e outro. E aí você vai ter momentos onde você vai ficar um longo período sem pensar em nada, que é o que a gente chama de estado de samadhi, né? Onde você consegue sair da mente e entrar em contato aí com a sua essência. Mas tudo isso leva um delta tempo, né? E a maioria das pessoas muitas vezes não tem a paciência suficiente para esperar os resultados e acaba desistindo antes, né? Então, mas temos várias ferramentas, temos ferramentas hoje em dia de aplicativos, com meditações guiadas, que ajudam também, né? As pessoas me perguntam, doutora, posso fazer a meditação guiada, tal? Eu falo, olha, para quem está começando, não tem o menor problema. Assim como as pessoas perguntam, posso acender um incenso, ligar uma luz azul, colocar uma música de fundo? Eu falo, olha, você vai realmente relaxar muito mais rápido. Mas tudo que você estiver fazendo ali no ambiente, na hora da meditação, você vai parear e o teu cérebro vai pedir isso na hora que você quiser meditar e não tiver aquilo, muitas vezes você não vai conseguir. Então, eu falo para meus pacientes, tenta meditar o mais hard possível. Tenta silenciar mesmo a sua mente, porque senão você vai estar substituindo a tua voz mental por uma voz do aplicativo, uma voz de outra pessoa no aplicativo. Então, no começo até é válido, você está mudando o padrão que é diferente a tua mente do que a pessoa lá falando, respire, relaxe e tal. Mas quando você puder, tenta meditar por sua conta e risco mesmo, porque vai dar uma habilidade muito grande e com isso você vai conseguir meditar em qualquer lugar, vai conseguir meditar com mais facilidade, vai desenvolver o poder da concentração, né? Então, tudo isso é super importante e assim, para o autoconhecimento é muito importante fazer isso, viu, Carmen? Até para você ter ideia das tuas crenças, quais são e o que você pensa, porque na hora que você está lá parada, tentando silenciar a tua mente, você está prestando atenção nos seus pensamentos. E aí você fala, nossa, outro dia mesmo uma paciente minha falou, nossa, doutora, eu estava lá meditando, mas eu estava fazendo a lista do supermercado que eu vou no domingo. Gente, mas o que tem a ver? Nós estamos aqui na terça-feira e a minha cabeça já estava fazendo a lista do supermercado. Então, aí que você começa a tomar consciência do seu padrão mental, que geralmente a maioria das pessoas, se a gente falar, no que você pensa? Sei lá, penso coisas do dia a dia, penso as coisas que eu tenho que fazer e tal. E muitas vezes não, muitas vezes a gente tem pensamentos catastróficos, a gente tem pensamentos que diminuem a nossa autoestima, a gente tem pensamentos de ódio ou de rancor, né, frente a outras pessoas ou da sociedade. E aí como é que você começa a perceber que o teu padrão mental não é tão floridinho assim, tão de amor, né? Você fala, sou uma pessoa tão amorosa, tal, não sei por que a minha vida tá desse jeito. E aí, quando você vai ver, muitas vezes, o teu padrão mental não é tão legal assim quanto você imagina. Mas como você não põe foco na sua mente, você não toma consciência. E a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Se eu não tenho consciência que a minha mente é catastrófica, que eu tenho um fluxo de pensamentos muito grande, eu provavelmente não vou fazer nada para isso e vou continuar sofrendo as consequências aí de todo esse fluxo mental exagerado, né? Então, a meditação, ela serve também para isso, para eu tomar consciência do meu corpo, como que eu tô. Eu sempre falo para os pacientes, dá uma escaneada no corpo antes de meditar,
para você ver se está com algum desconforto, se tem alguma região que está mais tensa, porque às vezes fica o corpo achando que está tudo bem, e quando você vai ver tem muita contratura nos ombros, contratura no pescoço, na região da testa. E para a pessoa aquela contratura é básica, ela já fica daquele jeito o dia inteiro, ela nem percebe. Então, muito importante você escanear o seu corpo e perceber a sua mente para você conseguir fazer os ajustes necessários, né? Então, a grande dica é essa, na verdade. Muito legal. E como médica, você sente que piorou o contexto de síndrome do pânico, ansiedade, depressão nesse ano de 21 ou no ano passado, de 2020? Então, o ano passado acho que foi um aumento muito rápido, né? Acho que a gente teve um aumento de casos assim bastante grande. A gente ainda tem bastante casos, né? Porque as pessoas ainda estão passando por muito estresse, a mudança, né, da vida das pessoas continua e a situação, né, financeira muitas vezes e familiar às vezes ainda está difícil, mas as pessoas desenvolveram um pouco mais de recursos, então elas estão se informando mais, elas vão mais facilmente no médico, se quebrou muito aquele paradigma de que, imagina, eu não vou fazer terapia, eu não estou louco, né? Não vou tomar remédio, eu não vou no psiquiatra, imagina, por quê? Psiquiatra é coisa para louco, tal. Então, se quebrou bastante essa resistência que os pacientes tinham, as pessoas começaram a indicar, não, olha, vai fazer, eu fiz terapia, estou super bem, me ajudou, e as pessoas abriram um pouco mais de espaço para cuidar um pouquinho mais de saúde mental, porque acho que a saúde mental era muito esquecida e muito renegada, e todo mundo muito preocupado só com o corpo, saúde física e tal, então acho que esse espaço foi bem legal. Ainda temos bastante pacientes, né, com pânico, com ansiedade, com depressão, mas essas pessoas pelo menos estão procurando ajuda, estão sendo assistidas e se falou mais no assunto, né? Quebrou-se foram feitas muitas lives, muitos bate-papos sobre depressão, sobre pânico, sobre ansiedade, e as pessoas viram que não são só elas que têm isso, né? Antigamente as pessoas se escondiam, né? A gente vê, eu que trabalho dentro de empresa, muitas vezes você via que a pessoa tinha vergonha de falar que estava com uma crise de ansiedade, com medo de ser mandada embora, com medo de ser julgada de fraca, ou uma pessoa inadequada para o meio, né? Então, graças a Deus, todo mundo pôde falar um pouco mais, pôde se expor, e todo mundo vê que todo mundo é feito, né, de carne e osso, e que todo mundo tem seus altos e baixos, e que tem horas que a gente precisa de ajuda, e tem hora que está tudo certo, que não tem, né, não é nenhum demérito procurar ajuda e de repente ter um quadro de ansiedade, não significa que você é fraca, simplesmente significa que você chegou no seu limite e que você precisa de ajuda, ponto, só isso, né? Então, eu incentivo sempre as pessoas a procurarem ajuda, quanto antes, né, não esperar ter uma grande crise de ansiedade, ou uma grande crise, uma depressão profunda para procurar ajuda, porque a gente sabe que em saúde mental, quanto antes a gente fizer as intervenções, melhor é o prognóstico, mais rápido o paciente se recupera e menos medicamento a gente usa, porque por ser também homeopata e acupunturista, eu tento usar o menos de medicamento com os pacientes, né? Às vezes a gente precisa, mas eu tento usar todas essas técnicas da medicina comportamental, da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, para reverter o quadro, que isso é possível, né? Não pensar no medicamento como a primeira escolha, porque muitas vezes a pessoa acaba ficando refém do medicamento e usa o medicamento como uma muleta, parece que resolveu tudo, e muitas vezes a pessoa não vai lá dentro fazer as lições de casa. Então, a associação da psicoterapia com essas técnicas ajuda bastante, e a meditação fundamental. Aí eu acho que muitas vezes tem que medicar, mas principalmente tem que meditar, porque eu acho que a saída é interior. Toda cura é uma autocura, Carmen, não tem como. As pessoas estavam muito acostumadas a colocar a responsabilidade da saúde delas lá fora. É o médico que é responsável pela minha saúde, né? E na verdade não é assim, né? Hoje em dia a gente vê que existe, na medicina integrativa, a gente vê que é uma simbiose aí entre o médico, o paciente,
o médico procurando ter uma interação mais humana com o paciente, né? Não só aquela coisa de consulta de 10 minutos, peço o exame, você faz e depois me traz o resultado. Procurar entender o outro ser humano e falar de coração para coração, né? Que eu acho que a cura vem aí. A hora que você consegue tocar o coração do paciente, mostrar para ele da responsabilidade que ele tem de cuidar da dieta, de fazer atividade física, de cuidar da saúde mental, de meditar, isso faz toda a diferença, né? Facilita muito o nosso trabalho e melhora muito a saúde do paciente, porque ele se cura de verdade. Claro, muito bem. Olha, estão perguntando se dá para fazer atendimento com você online. Dá, né? Dá, eu faço telemedicina, aí é só ligar lá no consultório, mandar um e-mail também para Regina, clinicareginamelo@gmail.com, que aí a gente atende lá. Legal. Ou então o Instagram da Regina é Regis Melo, tá aí em cima, @Regis Melo, manda uma mensagem, inbox. Isso, E a Melo com gente L só. com a doutora Regina Melo, porque ela é excelente profissional, eu recomendo. Eu estou conversando com a doutora Regina Melo, médica acupunturista comportamental, psicoterapeuta, especialista em estresse e ansiedade, estudiosa de meditação, yoga e respiração, medicina tradicional, medicina chinesa, medicina ayurvédica. Homeopatia. Ela sabe tudo, ela estuda muito há muitos anos e é super espiritualista, e eu estou muito feliz com a nossa Eu tento, parceria. né, Carmen? Não, mas é muito legal. Olá, família Pax. Eu volto na segunda-feira, dia 13, às 5 da tarde, conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, está com a gente na Pax também, como profissional há 30 anos. Ele vai falar sobre a carta do tarô Hierofante, o mestre do tempo. Espero vocês todos. Regina, querida, sua mensagem final para os nossos amigos. Você tem 3 minutos. Vamos lá, minha mensagem final é exatamente das pessoas investirem no autoconhecimento, questionarem, ver o paradigma que você está ligado, né? Se for paradigma só materialista, vai estudar, vai rever, né? Eu acho que assim, não é para acreditar nas coisas que a gente fala, eu gosto de estimular muito as pessoas de irem procurar as verdades, das pessoas meditarem, delas interiorizarem, porque a gente tem essa sabedoria interior. Então, parar de ouvir não só lá fora, mas ouvir o seu interior e procurar fazer as mudanças, porque o mundo melhor, ele depende da mudança de cada um de nós. O mundo lá fora não vai mudar sozinho. Se cada um de nós fizer a sua lição de casa, automaticamente o mundo vai se transformar. Então, não é o mundo que precisa de paz. Cada um de nós precisa de paz, porque é através da gente que o mundo vai atingir a paz integral. Então, minha mensagem é exatamente essa: autoconhecimento, rever seus paradigmas, dar uma olhadinha nas suas crenças limitantes, procura revertê-las, procura instalar crenças novas, que isso vai fazer toda a diferença. Entenda que você é um co-criador e que você co-cria o universo junto com tudo, junto com todo mundo, e aí a gente tem grande responsabilidade. Muito bom, querida, adorei. Super beijo para você, para Iramar. Obrigada, Gratidão, Carmen. namastê, família Pax. Obrigada. Gratidão você, gratidão, família Pax. Beijo, muito bom.